Ah, eu vou gozar. O perverso observa mandou R$ 20. Olá, entidade. Queria que você desse seus comentários sobre esse vídeo. Acho esse tema bem pertinente para quem tem a mentalidade Black Pill. Do nada MC. Ué, pô, eu não escutei, cara. Ah, eu vou gozar. O perverso observa mandou R$ 20. Olá, entidade. Queria que você desse seus comentários sobre esse vídeo. Acho esse tema bem pertinente para quem tem a mentalidade Black Pill. Tá bom, eu posso opinar, você só esqueceu de mandar o link. Vamos aguardar pra ver se o perverso se manifesta aí com o link do que ele quer que eu reaja. De repente vai dar uma coisa boa pra nós. Então, o Nego Ban é um dos sons que toca quando você manda dinheiro. Tem outros também. Bom, os caras não respondem, quer dizer que eles não querem alugar a casa, certo? Ai, ai. A live vai ficar salva? Vai sim. Pode ficar na tranquilidade. É que eu tô ficando com fome, talvez eu compre alguma coisinha, não sei, tipo, pão. É, talvez eu deva parasitar minha mãe mais um pouco pra poder juntar mais grana. Cacete. Ah, eu vou ter que botar todo o meu conhecimento em jogo. Porque as pessoas pensam, pô, é só não dar problema pro narcisista que ele não perturba. Não, se você não der problema, ele inventa. Ele vê que tá todo mundo em paz, ele não se aguenta. Então você é obrigado a criar uma treta aqui e ali e torcer pra ele não usar essa treta pra tentar te botar pra fora. Porque ele consegue multiplicar a treta. Se eu ficar. O perverso esqueceu mandou R$ 10. O link. Não dá pra mandar link pelo chat. É, só o moderador pode. Thank you. Cara, se eu ficar bilionário, eu acho que ia viver uma vida tranquila. Né? Trabalhar nunca mais. Minha mãe é narcisista, cara. Não só ela tem todos os traços, como eu também tenho todos os traços que as outras vítimas desses demônios têm. É um atraso na vida essa porra. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou lá no link, vamos. Quem é esse aqui? O andarilho? A quem interessa que é o Eugenia. Se for bagulho de bigode, eu não vou reagir não, hein.
Se vier falando do grande nariz, o namorado da minha mãe é narcisista, ele é encrenqueiro, implicante com tudo, demônio na terra. Cara, narcisista não aprende nem apanhando. Você viu, Royce? Ah, então suave. Vamos ver aqui se eu tenho algo a comentar sobre esse rapaz. Olha, bem curtinho, bem. Nossa, ele gravou o vídeo num ângulo que tá saindo áudios muito mais pela esquerda do que pela direita. Isso me dá uma dor de ouvido. O cara ainda botou meia hora. Puta que pariu. Eu tenho esse problema de dor de ouvido desde criança, cara. Não pode ter essa variação assim, um lado ser mais alto que o outro. E minha audiência caiu pra cacete. Rapidinho, simples. A quem é que interessa que a eugenia seja tabu? A resposta é muito fácil. Rapidinho, simples, meia hora. Aos doentes, aos falhos. E ponto final. Ponto final. Eu estou estudando aqui o Darwin. No momento, estudando a origem das espécies. E o que eu tenho visto é que as críticas que o Nietzsche faz ao Darwin são críticas de quem não leu o Darwin. O que não surpreende, porque o Nietzsche é profícuo em criticar aquilo que ele não leu. Exemplo... Exemplo é as críticas que ele faz ao Kant, que ele nunca leu. Ele leu sobre Kant. E muitas das vezes, quando o Nietzsche fala algumas coisas, ele está falando que o Darwin falou. Ele está falando que o Darwin falou. Então você vê, ele não leu o Darwin. Ele fala do Darwin por ouvir dizer. Mas vamos lá. É uma coisa que eu vou falar qualquer dia desses, que é, por que Darwin e Freud não são estudados na filosofia? Eu vou te explicar o porquê. Fica para um outro vídeo. Mas enfim, lendo Darwin, esse aqui é A Origem das Espécies, uma edição muito boa, muito bem traduzida, muito bem explicada. Lendo aqui A Origem das Espécies, a gente percebe que o Darwin é o Descartes, René Descartes, do século XIX. Por quem? Porque o René Descartes, quem estudou filosofia sabe, o René Descartes... Cara, o inimigo do narcisista é você ignorar ele. Só que se ele tem poder pra te fuder, ele vai. Você pode ignorar o narcisista quando você pode conter a fúria que vai vir. Ele prega o mecanicismo da sua... Pra falar a verdade, o narcisista ele meio que não te dá saída, né? Se você cair no jogo, tu vai se fuder. Se você ignorar, ele também fica furioso. É uma pessoa que não tem como conviver, sabe? Por isso que eu falava, eu com as minhas habilidades de previsão, eu via que não tinha caminho bom numa conversa com a minha mãe. Se eu acho que narcisista nasce assim, não, eu acho que pode ser genético, mas também tem muito de criação, certamente. O narcisista é uma pessoa que tem um ego extremamente frágil, mas muito frágil mesmo. Qualquer coisinha que sai um pouco dali, ele já tá berrando aos quatro ventos. Gente, por que minha audiência caiu tanto? É a presença desse cara que parece o Homem das Cavernas, eu imagino. Vai falar de Nietzsche, de Kant, de mais um monte de coisa que até agora eu não achei nada pra comentar. coisas, mecanicismo. E aí, na hora que ele chega para falar do ser humano, ele fala, não, o ser humano é diferente, o ser humano tem alma. Agora, imagine um planeta no qual existam animais igual ao ser humano, mas não é o ser humano, mas é igual. E que eles não tenham alma. Aí ia ser igual. O Charles Darwin é a mesma coisa. O Charles Darwin ele vai falar dos animais e tudo, e na hora que ele fala do ser humano, ele põe, opa, epa, o ser humano não encaixa nisso. Por que não? Esse livro, diga de passagem, tem aqui edição sem cortes e sem censura, e eu fiquei intrigado com isso. Eu falei, quem cortou e quem censurou o Darwin? Foi ele. Cara, não foi o João, foi o perverso. O perverso, ele geralmente vem com as coisas bem perversas, mas hoje ele tá um pouquinho mais filosófico. Mesmo. Porque essa tradução é a tradução da primeira edição desse livro, que depois ele foi atenuando, amenizando, passando pano. Por isso que é edição sem cortes e sem censura. O Darwin mesmo se cortou e se censurou. E quando você lê o Darwin aqui, ele é muito inteligente, cara. Ele é muito inteligente. Porque ele vai pondo as ideias, porque ele escreveu esse livro aqui, a gente tem que lembrar, o Darwin era um inglês do século XIX. Inglês, que é aquela igreja dos anglicanos, aquele povo puritanista. Ele escreveu para aquelas pessoas lerem. E ele é muito inteligente, porque ele começa falando sobre os animais domesticados, que é óbvio, qualquer um que mora na roça, qualquer um sabe que o animal domesticado ele vai ser selecionado. Ele fala das plantas selecionadas da pera, do morango, como é que não é. Ele é muito inteligente, ele vai construindo de uma forma, é tipo uma aranha. Mas isso aí, isso é eugenia artificial. Existe a eugenia natural, sim, que é aquilo que todo ser humano pratica.
Se não existisse, se a natureza não fosse eugenista, cara, a gente não ia procurar só gente bonita pra fornicar. O pior que é verdade, sequelado. O pessoal pra me recomendar coisa boa tá foda, cara. Estão querendo. Patrocinador tá querendo fuder com a minha audiência. É patrocínio de vídeo ruim, é patrocínio de react ruim. É complicado, cara. Apesar de que pelo menos aqui eu tive alguma coisa pra falar. Mas nada muito relevante. Ele vai construir na teia, você agarra nele, não tem jeito. Inclusive, cá entre nós, depois de uma leitura dessa, não dá pra acreditar que alguém acredita em Deus e essas coisas, cara. É impossível, inimaginável. Esse livrinho aqui, este livrinho, simplesmente destruiu as teses aristotélicas. Destruiu. E se ele destruiu Aristóteles, ele destruiu São Tomás de Aquino, destruiu todo mundo. Aí eu ia dizer, é por isso que não é estudado na filosofia, mas isso é tema para outro vídeo. Que hoje o que eu quero dizer é a questão do por que eugenia é um tabu? Não venha com a conversa de porque o nazismo fez Eu já ia falar do bigode, né? Por que eugenia é um tabu? Ah, não, a miscigenação é lindo. Porque se você hoje em dia você falar que miscigenação é uma coisa ruim, o pessoal já vai logo assumir, opa, esse cara é bigodista. Essa aí é a ideia do bigode. O bigode não gostava de miscigenação, o bigode gostava de pureza racial. Então logo se associará que o bigode supostamente fazia era um tipo de eugenia. eugenia. Sabe por quê? Porque sabe qual foi a primeira lei eugenista e o primeiro estado, ou seja, o primeiro país a aplicar a eugenia na prática? Sabe qual foi, Clarice? Se ela sabe, você não sabe, mas eu vou te falar. Foi os Estados Unidos da América. Sim, o país da liberdade, em 1907, aplicou uma lei de eugenia. E lá, a lei de eugenia era uma lei racista, que impedia que brancos e negros se casassem. Então, era proibido. Cara, uma pardinha é linda, mas tipo assim, se o negócio fosse só a cor da pele, beleza. Só que junto o branco com o preto, cara, o que vai sair não vai ser só uma pessoa parda, vai ser uma pessoa que, pô, o pai tinha traços finos e a mãe tinha um nariz amassado, beição. É um crânio parecendo de. Vou nem falar do que parece. E aí, porra, a criança nasce um pouquinho desfavorecida, né, cara? Assim, não é racismo. É que realmente os traços são feios. Traços étnicos são feios. Eu até entendo essas leis. Você é uma miscigenação que deu certo. Ah, não digo que eu dei muito certo não, cara. Então não foi o nazismo na década de 30, tá? Os Estados Unidos da América, Deus saúde América, né? Em 1907, em God We Trust, em God We Trust. Os Estados Unidos da América foi o primeiro país. E essas leis eugenistas duraram até a década de 60, sabia? Quando Malcolm X e outros caras aí, que eram os grandes líderes pelos direitos civis das pessoas negras, quando esses caras conseguiram mudar alguma coisa lá, foi na década de 1960. Ou seja, eles fizeram antes do nazismo e durou depois. Seu bisavô era racista. Então, não me venha com esse papinho de Hitler, de bigodinho. Cara, essas leis anti-miscigenação já são uma prova da natureza eugenista. De Alemanha nazista, não, porque se você falar isso, você é um grande idiota, imbecil, beleza? Então não vem com esse papinho de nazismo não, tá? Não vem com essa prosa ruim não, não vem com essas coisinhas que eles te contaram não. E aí que eu queria chegar no ponto. Por que essas teorias e essa prática eugenista é tabu? Sabe por que é tabu? Porque os doentes, os falhos querem se proliferar, eles não querem ser expurgados do mundo não. É por Exato, isso. exato. Vou puxar um gancho aqui, leia. É exatamente isso, porque assim, a eugenia, ela busca exatamente acabar com a parte ruim da genética, né? A parte disfuncional, a parte feia. Mas essas pessoas, por si só, elas também elas não querem sumir. Elas ficam apegadas à questão de legado, não passar sua genética adiante, né? Se reproduzir, elas não querem sumir também. E também, como o Henrique disse, hora ou outra, os grandes percebem que gerando miscigenação acaba sendo lucrativo. Porque uma coisa que nós podemos observar hoje em dia, pessoas lá do topo da pirâmide são as bonitas, as pessoas da base são feias, são os negros, são miscigenados. Por quê? Eles,
qual que é o pensamento? Pô, ao invés da gente descartar, da gente expurgar, da gente impedir que essas pessoas esculachadas nasçam, a gente pode usar eles como mão de obra. É bem melhor, né? Vou te jogar a real entidade. Se você quer fazer dinheiro, vai ter que estudar caras de moralidade questionável. E você vai odiar, tipo Robert Cialdini, mais um Robert Greene, Marçal. Marçal é questionável. Caiu onde, cara? Aqui pelo menos não parece, né? Deixa eu ver aqui no celular se caiu mesmo. Não quero ver pesquisa nenhuma não, cacete. Caiu nada, porra. Tá de pé. A monetização já era, né? Ele até vai continuar aparecendo propaganda, mas vai amarelar. Aí eu só vou ganhar dinheiro de quem tem YouTube Premium, que é mínimo. Pô, o pessoal que assiste anúncios já me dá um dinheiro ruim pra cacete. Imagina quem, só de quem tem o Premium. Foda. William Reich, lê lá a Psicologia das Massas do Fascismo, a Revolução Sexual, a Função do Orgasmo, aquele outro livro que é Análise do Caráter, que ele vai falar da peste emocional. Nós somos neuróticos burgueses. Somos de natureza e somos de história, porque foi quem ganhou os embates que se tinha. A Segunda Guerra marcou a vitória do burguês neurótico. E o burguês neurótico, ele namora com a peste emocional. No seguinte sentido, eles não querem mudanças concretas nas coisas. A diferença é que o neurótico burguês, ele é uma mentira para enturmar, ele vai falar a liberdade, a dignidade, não sei o quê, e na prática não faz porra nenhuma, mas ele fala, enquanto que o peste emocional já é um pouquinho mais sincero, né? Ele já vai e age sem acobertar. O discurso mentiroso é o mesmo, mas a ação não é acobertada igual do neurótico burguês. E o que acontece? Eles querem se manter, cara. Eles querem manter a doença, e não só manter a doença, eles querem adoecer os saudáveis. A moral atual nossa, lê o Nietzsche lá, mas esse vídeo não é sobre Nietzsche, não, esse vídeo é sobre Darwin. Eles querem adoecer, eles querem te adoecer, é isso. Não basta não ser saudável, eles querem que os saudáveis se lasquem. E aí vem esse discurso anti-eugenia. Cara, o YouTube Premium realmente ele ajuda o produtor, porque você não precisa assistir anúncio. Eu ganho só de você assistir com o Premium, eu já ganho alguma coisa. Só que é muito menos do que anúncio, porque a maioria não usa Premium. Porque eles querem se manter doente, querem que a doença se passe. Você anda em qualquer cidade, grande ou pequena, dá um rolê na rua, você vai ver mendigo, cigano, puta de rua, tudo ali, aquela desgraceira jogada na rua ali. O neurótico burguês, o anarquista e o comunista, e o neurótico burguês eu vou chamar aqui de liberal, o neurótico burguês, que é o liberal, o comunista e o anarquista, todos eles são filhos do iluminismo. Inteligência não gera dinheiro. Isso é um problema, sabe por quê? Tudo é mercadoria nesse caralho. Eu odeio isso. Você não pode ser autêntico, você não pode simplesmente distribuir conhecimentos porque você quer. Tudo tem que gerar dinheiro. E tem que ser assim, senão você se fode, né, cara? Eu não gero dinheiro com a minha inteligência e como resultado o que sobra pra mim? Trabalhar de peão, né? Essas coisas ruins. Sobra é se fuder. Tem que ralar por conta. Se eu usasse minha inteligência pra CFDP, aí era outra história. Tudo vira mercadoria, isso é muito chato. Todos eles têm a mesma origem, para falar aqui do Darwin, origem das espécies, né? Todos eles têm um ancestral comum, que é aquele que acredita na razão, na consciência, sendo que depois de Freud, depois de Nietzsche, pelo amor de Deus, se você continuar mantendo esse discurso, né? Mas todos eles vão dizer que isso é um problema social. Se houver uma igualdade social, estes problemas se encerram. O anarquista, o comunista e o burguês vão falar esse discurso para você. Eles colocam como se o social fosse o principal. O social tem influência? Lógico que tem. Mas não é o principal. Não é o principal. Quando Darwin aqui vai falar dos pombos,
dos cachorros, da ervilha, do morango, da pera, da seleção que é feita. Tem a seleção artificial, entre aspas, que é a seleção feita pela domesticação, que é inegável, cara, pelo amor de Deus, né? Então, você lembra na escola que você estudava lá aquele cara lá que eu esqueci o nome, da ervilha rugosa, a ervilha lisa, os pombos, enfim. Sei lá, não lembro. Não, é Lamousier, sei lá, esqueci o nome. Nossa, meu cabelo, cara. Olha que desgrama. Mas enfim, quando ele vai falar dos bichos, da ovelha, do cavalo, ele vai explicar por que tem um cavalo de corrida e um cavalo de carga. Por que tem a regressão? Você solta o bicho, às vezes o neto aparece com uma característica que o avô tinha, mas o pai não apareceu. E na época não existia genética não, tá? A maioria dos pardos não tem traço caucasiano, porque o pardo que você vê ele não é um pardo que ele é filho de um caucasiano com preto. Ele é um pardo que ele é filho de um branco miscigenado com um preto também miscigenado. Os traços caucasianos já se foram há muitas gerações atrás. Na época não tinha DNA genética nem nada. Olha a genialidade do Darwin e do pessoal que estudava isso, que eles já estavam percebendo, que você vê na prática. Você vê na prática. Aí eu vou perguntar pra você, por que isso não se aplicaria para os seres humanos? Quem se beneficia? Quem se beneficia dessa mentirada aí? Igual eu hoje de manhã eu estava lendo, críticas à eugenia. Né? Quais são as críticas à eugenia? O nazismo fez, sendo que os Estados Unidos foi o primeiro país a fazer, ninguém fala dos Estados Unidos não. Os Estados Unidos fez antes e manteve depois, mas os Estados Unidos não interessa, né? O nazismo, Hitler, meu Deus, o Hitler, ai, meu Deus, o nazismo, né? O nazismo é que fez. E a outra, a segunda crítica é, o Estado não teria direito de ditar quem é ou quem não é. Olha, esse papinho de burguês, que é papinho de burguês, é papinho de neurótico. A minha liberdade. Aí você fala de minha liberdade. A minha liberdade significa o quê? O cara pega uma moto sem cano e sai, acorda todo mundo aqui. Ele tem direito. Essa pira com gente branca, cara, é simplesmente porque eles são bonitos. Traços étnicos, não é nem a cor da pele, como eu falei, são as características. É o branco, assim, branco puro, né? Não miscigenado. Você não vê ele. O narigão, o beição, você não vê, cara. A testa também muito alargada, aquela característica bem de gente de cor. Os brancos, eles são mais bonitos. A maioria vai concordar com isso. Você vê um país que só tem gente branca, cara, você vê, pô, boa parte deles são bonitos. Você vai ver agora em Moçambique, na Angola, a maioria é feia. Por causa da cor da pele? Não, por causa dos traços. Não é falácia. Acabei de falar que não tem nada a ver com cor de pele. Você não precisa ser puro pra ser albino, pra ser branco, cara. Se tem pessoas brancas o suficiente entre os seus ancestrais mais próximos, evidentemente que a chance de você nascer também branco é bem alta. Também não quer dizer que por ser branco você vai ser bonito. É bem evidente que a chance de você nascer com certos traços é maior dependendo da sua etnia. Direito, ele é indivíduo, né? Isso eu ia falar. Eu ia falar disso. A mulher é chifrada, aí vem na rua, chuta portão, grita. Gastou 14 mil reais no cartão dela. E isso é o que falaram, né? Não sabemos se procede. Isso é o que ela disse. Isso é liberdade do burguês, né? Estado não pode. Mas a questão é a seguinte, o coleguinha aí do Chique, da Bahia, sei lá da onde que você é, deixa eu falar um negócio pra você. Cara, não tem Estado. Não é questão de Estado. A questão é a seguinte, uma pessoa é produtiva e útil à sociedade. Produtiva, eu quero dizer, não é fritar hambúrguer no McDonald's, não. Produtiva, eu quero dizer, não amola os outros. Uma pessoa não amola ninguém, ela vive por si só. As outras amolam. As outras amolam. O filho do mendigo, o filho da cigana, eu vou falar isso de novo, eu sei que vai ter gente que vai me xingar. O filho do mendigo, o filho da cigana, o filho do crente, porque eles não pagam INSS, fica pra nós bancar. Por quê? O militar, bem lembrado, o militar que não presta para absolutamente nada, não presta para nada. Sabe pra que ele presta? Pra fazer crueldade com o soldadinho, pra isso que ele presta, não presta pra mais nada. O que ele produz de útil nesse mundo, cara? Ele não sabe nem se carregar um helicóptero. Não, eu não vou nem entrar nesse mérito, não. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, sabe por quê que são contra a eugenia? O Nietzsche é muito acusado de ter sido precursor do nazismo, entre outras coisas, por conta do Nietzsche ter pregado a eugenia sem saber.
Porque ele fala que o matrimônio seja um jardim, seja uma horta, no qual o cultivo seja um filho que seja superior ao pai e à mãe. Ele fala que o casamento não devia ser da igreja, devia ser da ciência, para saber o que cultivar para ser melhor. Eu vou perguntar para você aí, por que isso tá errado, cara? Sabe por que isso tá errado? Porque o doente quer viver, o falho quer existir. E as nossas instituições, todas são criadas por doentes e por falhos. Para manter os doentes e os falhos. Peste emocional. O livro do Reich ali, Análise do Caráter, que ele fala da peste emocional, que inclusive eu mandei pro querido Hernani, e o Hernani leu, porque outro dia eu vi uma live ele falando disso. Pô, o Hernani é fogo, mas ele leu, que bom. As instituições são criadas por doentes, para manter doentes. Aí eu vou te falar, eu sou pai, Dona Clarice é mãe. Se nós ficássemos grávidos, aliás, ela ficasse grávida, né, porque quem Belém é dela. Eu não sabia que ele conhecia o Hernani, não, cara. Hernani é bem acessível, né? Você conversar com ele tranquilo. E falasse, o seu filho tem anencefalia, ele não vai viver mais de 2 semanas. Eu falo, mata ele. Mata. Fruto da vaidade dos doentes e dos falhos. Então eu voltei no meu filho a minha realização. E você vai deixar o seu menino sofrendo, o seu menino nem engole, nem respira. Aí eu concordo com ele. Aí eu concordo, cara. Ah, o bebê nasceu aqui com a doença. Pô, churrasca logo antes que ele tenha que passar por esse mundo miserável. A gente que é saudável já passa dificuldade pra cacete. Tu imagina a pessoa que nasceu toda limitada aí. Tá fazendo um ato de misericórdia, cara. Não deixa de ser um ato de eugenista também, né? Ah, essa semente aqui não presta, então joga fora. Só que aí é um ato compassivo. É um ato compassivo porque você tá pensando na criança em vez de pensar só no próprio umbigo, né? Não, ai meu filho, teu filho vai se fuder e tu vai deixar. O neném nasceu com o cérebro Sim. separado, assim. Aí falou que não, o médico tinha falado que era pra abortar, que não ia fazer, ela não abortou, que Deus ia dar uma luz. Aí o bebezinho tá lá, tá com um aparelho, respirador. Olha aí, Não você, come, não seu não cuzão, ama. você, seu cuzão, em nome da sua vaidade, você vai deixar um bicho Eles sofrer. disseram que Deus tocou. Deus, tem, eu vou perguntar pra vocês, Deus tem uma missão pra o que Deus tem a ver com isso, cara? E olha, falar em Deus, nessa altura do campeonato, eles acham que tem um ser antropomórfico lá em cima e que você é o floco de neve especial de Deus. Deus está lá só olhando pra você. Tantas pessoas no mundo, tantas crianças passando fome, será que ela foi abençoada por Deus, escolheu ela pra ter uma criança que vai passar, tá passando dificuldade, que a criança tá com meses de vida e não respira sozinha, não come sozinha, não faz tudo sozinha? No Anticristo do Nietzsche tem uma crítica que é muito legal. Cara, é verdade, não, Deus tem um plano pra. Deus veio falar pra você. Não, mas você vai dizer que sim, vai inventar qualquer coisa. Ah, não, eu senti meu coração arder. Foi Deus, o fogo do Espírito Santo. A pessoa, na verdade, ela só quer ter o filho. Independente do filho vai se fuder ou não. Também coincide com a minha teoria Black Pill de que a mulher, principalmente, quer ter o filho para poder segurar o marido ou para segurar a provisão dele. Não precisa do cara, só do dinheiro. Era a pensão. Foda-se, a criança vai sofrer. Ao Novo Testamento, que ele diz, no Novo Testamento, as atribulações comezinhas das pessoas foram alçadas a preocupações do ser. O cara tá com dor de dente, o ser supremo do universo vai lá e vai botar a mão na boquinha dele. O cara tá com problema no pinto, o ser supremo que criou o universo, que fez tudo, que é aquele ser do Parmento, vai lá e pega no piruzinho dele. Olha, você não, eu vou falar igual o Thalita, você não é especial não, cara. Você acha que Deus vai estar esquentando a cabeça se você teve filho com hidrocefalia, se você não teve, se o seu piru sobe ou você não sobe, se você tá devendo na padaria ou você não tá. Cara, larga a mão de ser idiota, larga a mão de ser falho, cara. A vida é sua, seu retardado. E aí vem esse pessoal que é contra a eugenia. Eu me lembro que na faculdade de filosofia, eu fui monitor de ética, inclusive o padre Fábio, que era professor, o cara é padre, ele mandou o 3º capítulo da genealogia da moral, cara. Que massa, né? Que massa. Mas eu me lembro que eu fiz bioética também na faculdade. Agora não lembro se foi no direito, deve ter sido no direito, porque pra falar essas coisas idiotas só no direito, né? Ou na filosofia, sei lá. Mas o que eu sei é o seguinte, e aí eu fiquei pensando, cara, quais eram os argumentos contra a eugenia que tinha, né? E hoje de manhã eu fiquei pensando e não lembrei, falei, deixa eu pesquisar aqui na internet, né, pra ver. Cara, os argumentos são, o nazismo fez, não pode, né? E o outro argumento é, não pode deixar na mão do Estado, que é um argumento do liberal burguês. O Estado pode tudo. Aí é o que eu ia dizer, cara. Aí vem, eugenia não pode, mas você bancar 17 milhões pra um neném que não vai vingar, viver 2 horas, você tem que bancar. Verdade,
Você Sentido. trabalha, eu vou falar pra vocês. Eu sou um cara que eu não preciso de Estado. Por isso que quando eu era moleque eu tinha um pensamento anarquista. Por quê? Se vier uma lei falar que não pode roubar, se eu não precisar, né, se não tiver uma situação tipo de a estrada, tudo, uma situação de estado de necessidade, né, que chamaria no nosso direito aí, eu não vou roubar, cara. Se tiver uma lei falando que não é crime mais estuprar, eu não vou estuprar ninguém. Se aqui na rua aqui cair um computador, o cara deixou o computador, vai precisar, eu não vou pegar, cara, eu não vou roubar. Aí você vem falar de Estado. Quem precisa de Estado é quem é vagabundo sem vergonha, cara. Essa questão da eugenia que eu queria dizer aqui é o seguinte, não é o Estado que vai determinar. Basta ver, cara, quem é funcional, quem não é funcional, vai ser extirpado igualzinho uma horta. Eu dei esse exemplo naquele vídeo do Ant Hernani, igual uma horta, cara. Igual uma horta, a erva daninha. Mas é assim que funciona, cara. É assim que funciona. Quem é funcional, vem a mim. Quem não é funcional é jogado fora, cara. Por que você acha que existe mendigo? Você não produz dinheiro para a sociedade, você não movimenta dinheiro. Então vá morar na rua. Ninguém tá nem aí pro indivíduo. Tá aí porque ele pode oferecer. É um tipo de eugenia, só que você não tá matando a pessoa, né? Ah não, ele não conseguiu, ele é incompetente, o problema é dele. Ela vai acabar morrendo, eventualmente. Não tem dinheiro para sobreviver. O sistema ele é eugenista e a natureza também. Porque na natureza o indivíduo que ele não tinha capacidade de conseguir a própria comida, a própria sobrevivência, pô, ele ia se fuder também. É que hoje a sobrevivência está representada no dinheiro. Mas a própria natureza ela é eugenista assim. Se ela não fosse, também aconteceria de não existiria mendigo porque o sistema seria diferente. As pessoas ajudariam de fato, se importariam. Mas não se importam. Só se importa com quem realmente tem alguma coisa a oferecer. Benefício. Ou seja, se você presta, ótimo, você é digno de viver. Se você não presta, foda-se. É a mesma coisa, pô, se essa semente de milho aqui vai germinar, beleza. Se não vai, vamos fora. É assim que se trata um ser humano. É assim que o sistema trata, é assim que a natureza trata. É assim. É cortada. Aquele produto que se quer lá, a pera, sei lá, o morango, a ervilha, vai ficar, mano, simples assim. E com isso a humanidade vai melhorando, vai se tornando cada vez melhor. Por que não se tem interesse em melhorar a humanidade? Porque a maioria é doente, a maioria é falha. Eles falam, eu não quero eugenia, porque se tiver eugenia, eu não vou procriar. Eu não vou existir. É por isso a vitória dos doentes, a vitória dos falhos. A Alemanha nazista tentou e não conseguiu. Por quê? Porque a Alemanha nazista, o Jung fala muito bem naqueles seminários do Nietzsche, a Alemanha nazista foi ingênua de falar o que era. Ela foi ingênua, ela falou. Em vez de deixar escondido, igual todos os europeus fazem, escondido, ela falou. Tanto é que na América, Estados Unidos da América, terra da liberdade e tudo mais, perdurou aí, 60 anos a política eugenista. Política eugenista lá, idiota. Porque a questão não é se preocupar com criar mestiços, mulatos, que diga de passagem o Brasil é cheio, e Jung, se lerem lá os seminários do Zaratustra do Jung, vão cancelar o Jung. Porque o Jung falou que a miscigenação entre branco e negro que gera mulato, gera pessoas de mau caráter. O Jung falou no texto dele. Caralho. Mas aqui, tem nada a ver. A pessoa ser branca e preta, isso não é a questão. O Jung falou, cara. Essa eu não sabia, não. Quer dizer, então, que aparentemente, por alguma razão, ele associa que a miscigenação, o indivíduo miscigenado, ele tem de genética uma índole pior do que o outro. Rapaz, isso me parece racismo, mas assim, se Jung disse, ele era um cara inteligente, provavelmente não é fundamentado em preconceito, isso aí tem que ser melhor analisado. A questão não é essa, a questão é quem é que contribui e quem é que atrapalha. Isso. Quem mexe com pessoas, quem lida com gestão de pessoas sabe. Existem dois tipos de pessoas só. É a que resolve problema e é a que causa problema. Só existem esses dois tipos de pessoas só. Só esses dois no mundo. Tem pessoas que só servem para causar problema e tem outras que resolvem. Só tem esses dois tipos. Por que se cultiva a pessoa que causa problema? Não se poderia cultivar a pessoa que resolve o problema? Concordo em gênero, número e grau com o Nietzsche, que nem sabia, né, porque ele não leu Darwin, em que é preciso cultivar o ser humano. Você não acha que já existe uma eugenia despistada, né? Lógico que não. É um mendigo que tá cheio de filho aí pra rua. Lógico que não. Uma pessoa doente mental tá cheia de E filho. você acha que eles não fazem eugenia porque são bonzinhos? A eugenia de verdade? Eles não fazem eugenia por quê? Por quê? Porque as pessoas que são detentoras do poder, são doentes também e têm medo. E duas, é um grande mercado a doença, né? As pessoas criam dificuldade para vender facilidade. É isso.
Por isso esse interesse. Tem que se manter um mercado aí, tanto um mercado de trabalhadores ignários, que pegam aí esse serviço, subemprego e tudo, precisa de ter um mercado disso. É tudo pela sobrevivência. Tudo hoje é produto, tudo é dinheiro, mas o dinheiro é a manifestação da sobrevivência na sociedade. Sempre foi assim, sempre foi cada um por si. E precisa de alguém para consumir isso, e precisa de ter polícia, e precisa de ter justiça, e precisa de ter SUS. Se não tiver os doentes e falhos, o sistema capitalista, o sistema de Estado que a gente tem hoje, não funciona. Porque O SUS só existe porque o SUS dá dinheiro. lógico, e muito dinheiro. Eu já falei Muitas várias vezes. Você vai no SUS, você vai ter vacina, remédio. Tem lá de graça. Vacina, remédio, tratamento. Agora, se você estiver com fome, o SUS não tem um prato de comida pra te dar, não, velho. Ele te dá um remédio de 17 milhões se você precisar. Você entra lá no STF e vai te dar. Mas um prato de comida com arroz, feijão, uma salada, uma carne, não tem, mano. Vocês já pensaram a loucura que é isso? Eu já cansei de dizer. Você vai no SUS, você pega um remédio, uma vacina. O remédio custa R$90, R$200, o SUS te dá. Mas não te dá um prato de comida, cara. Não te dá uma água limpa. Tô com sede. Pela comida, pela água, você tem que lutar e pagar pela comida. Agora, sei lá, o remédio também, né? Nem sempre no SUS você vai conseguir não, tá? Mas eu tô entendendo onde é que ele quer chegar. Vamos reparar aqui essa máquina para ela poder voltar a funcionar a todo vapor. Chega lá no posto de saúde, eles metem toca, te jogam um balde lá. Agora, se você quiser vacina, remédio, eles te dão. Cara, Quem que se beneficia com isso? a eugenia a eugenia é tabu porque interessa que os doentes e os falhos existam. E alguém tá ganhando com isso. Por dois motivos. Aqueles que estão lá em cima são doentes e falhos. As instituições são doentes e falhas. E dois, precisa de ter bombeiro, polícia, prefeitura, SUS, prefeito, Empresa. Licitação pra ganhar, roubar. Se não tivesse os doentes, os falhos, não precisava disso não, mano. Basta pensar você aí. Eu vou te perguntar pra você aí. Eu vou perguntar pra você aí. O banco caiu. Vou perguntar pra você aí. Se hoje caiu o direito penal, não é crime estuprar. Você ia estuprar alguém? Ou seja, o Estado só existe para garantir aquilo que a gente falou, que acabou a monarquia, a burguesia tomou o poder, mas a burguesia tomou o poder no lugar da monarquia. Os poderes absolutos se mantiveram. Só trocaram de mão, de nome, figura, né? Mas continuam sendo uma classe, tendo poder sobre a outra. Eu vou perguntar pra vocês aí, ó. Olha, se falasse que incesto não é crime mais, pode comer seus filhos e tudo, você ia comer seu filho? Você ia comer sua filha? Ia. Lógico que não. Agora você pode entrar no supermercado, você pode entrar e pegar o que você quiser sem pagar. Você pode dar o seu lixo de qualquer jeito na rua, você pode fazer cocô na rua. As pessoas fazem cocô na rua, jogam lixo de qualquer jeito, estupram os próprios filhos. São falhos, cara. Por quê? Eu vou perguntar de novo. Por que não pode ter um sistema de eugenia pra falar assim, ó, fulaninho, você estuprou o filho seu? Você não vai ter filho mais, cara. O filho do que foi estuprado não vai ter filho também. Porque vai se perpetuando essa coisa. Acabou, cara. Por que não pode cortar o mal pela raiz? Por quê? Essa raiz gera muitos frutos que os falhos e os doentes precisam. Se fosse botar uma eugenia, muitos dos problemas que existem hoje não existiriam. E as pessoas que vendem soluções não iam poder vender solução. Eu me lembro... Interessante, cara. Interessante. Pior que é verdade. Se fosse aplicada uma eugenia, muitos dos problemas não existiriam. É necessário ter problema para ter quem resolva. Olha o grau que chega por conta de dinheiro, né? Sobrevivência. Você tem que criar uma demanda artificial ali para poder você ter o que vender e sobreviver. A elite não é brincadeira não, mano. Eles manipulam de verdade. Caraca. Quem tem psicológico forte é quem ganha o jogo da vida. É aquele que tem pelo menos uma chance de ganhar. Não é quem ganha de fato. Esse negócio, esses falhos estão aí na rua, não é porque eles são bonzinhos, não. As pessoas que deixam eles aí, quem controla, é porque dá dinheiro. Esses são efeitos colaterais do que eles precisam. Eu vou encerrar esse vídeo aqui lembrando uma história que o Lenny Streck conta, que é uma história muito legal, que ele fala lá de um reino, de um país distante, onde um dia pegou fogo na floresta onde moravam os porcos, e o pessoal sentiu aquele cheiro gostoso de carne, e falou, gente, o que é isso? Aí pegaram o porquinho lá e começou, que delícia! E aí, toda a sociedade deles foi baseada em queimar florestas para comer o porco. E aí tinha lá engenheiro agrônomo, engenheiro de não sei o que, zootecnista e tudo aquilo, e fiscal para ver se a árvore já estava feita e tudo, e os porcos lá. Toda a sociedade foi criada em volta disso. Aí um dia uma pessoa que veio de fora, chegou lá, né, ela falou, olha, nós estamos aqui com um grande incêndio da floresta, nós vamos comer os porcos, tudo aqui, ó, que delícia. Aí o cara falou assim, mano, mas peraí, não precisa vocês criar floresta aí e o porco se criar lá dentro pra vocês comer a carne do porco, não. Basta você criar um porco aqui, você pega uma churrasqueirinha e faz o porco ali, vocês estão perdendo muito tempo, muito dinheiro com isso. Aí o presidente do cara falou, você tá louco, meu amigo, fala isso não.
Se você falar isso, olha, você vai perder o serviço do engenheiro, do reflorestador, do fiscal, do não sei o quê. Cala sua boca, meu amigo. Oxe, quietinho, deixa queimar a fogueira aí. É mais ou menos isso, essa questão da eugenia aí. Beleza? E daqui, ó. René Descartes, do século XIX. Porque ele fala tudo. Na hora que chega pro ser humano, ele fala assim, não, o ser humano é É diferente. igual Freud. E o próximo vídeo aí que eu vou fazer daqui uns dias vai ser por que Darwin e Freud não são estudados na filosofia e o Nietzsche é. Eu vou explicar pra vocês um dia desses aí. O Nietzsche é pra... Já vou dar um spoiler. O Darwin e o Freud não é, porque se o cara que está na filosofia estudar Darwin e Freud, ele vai perceber que a filosofia não tem razão de ser, já acabou. E o Nietzsche eles colocam pra dizer, tá vendo? Ó, quem questiona a filosofia fica doido, no vídeo, ó. Então vocês cuidado aí. Verdade. E é isso. Tem algum comentário a fazer? Você tá comentando? Não? Então também não. Vou comer. Tchau. Falou. Cara, eu gostei, achei bem pertinente. Aí o Henrique percebeu, ele entendeu o que eu tava querendo dizer. É revoltante, né? Mas é a realidade. A vida é uma grande eugenia por dinheiro. No começo tava chato pra cacete, mas depois o cara começou a falar umas coisas que deu pra eu comentar. Foi bom.